Boa noite, pessoal. Estamos aqui em São Paulo, aqui em nossa casa, aqui no bairro do Butantã, e queríamos cumprimentar todos aí. Estamos voltando com essa live. Acabou o carnaval. Hoje é o último domingo, vamos dizer assim, domingo de carnaval. Ainda tem uns blocos por aí que conseguiram escapar das chuvas, mas a gente tem que voltar agora à realidade, à discussão, ao debate. O carnaval foi muito bom. Também foi muito bom porque os blocos, de modo geral, protestaram contra esse governo do Bolsonaro, né? Em muitos lugares do Brasil houveram manifestações de protesto e as passarelas do samba, aí, tanto do Rio como de São Paulo, também tiveram vários desfiles onde as escolas de samba mostraram claramente a insatisfação que existe em relação a esse governo. Particularmente, queremos parabenizar aqui a Mangueira por um desfile belíssimo que a realizou lá no Rio de Janeiro e que mostrou uma outra versão da história. A história dos oprimidos, a história daqueles que trabalham, a história daqueles que lutam em defesa da liberdade, em defesa dos direitos e em defesa do Brasil. Pois bem, a Mangueira acabou sendo a campeã. Nós queríamos dizer para vocês também a nossa preocupação, e esse é o nosso tema de hoje, esse acordo, pseudo-acordo que a Operação Lava Jato, através dos seus promotores, fez com o governo americano e a Petrobras, onde cerca de 2,5 bilhões de reais serão transferidos da Petrobras para uma fundação, e essa fundação, ou um fundo, vai financiar ações anticorrupção. É uma coisa absolutamente irregular, não existe isso. Uma multa, quando é paga por uma empresa, quando é paga por uma pessoa, qualquer multa que é paga ao Estado, ela tem que ser recolhida ao Tesouro Nacional e se incorpora esse valor ao orçamento público. O que eles querem fazer? Uma fundação de direito privado, uma fundação que terá o controle dos procuradores da Lava Jato. Isso já havia sido repudiado pelo então juiz, ministro do Superior Tribunal Federal, o Teori Zavascki, que havia rejeitado a ideia de que uma das multas que foi aplicada contra uma empresa fosse destinada à Operação Lava Jato, ao Ministério Público em particular, para custear a operação. E agora, vários juízes já disseram claramente que isso é absolutamente ilegal. Na verdade, toda essa Operação Lava Jato tem muitos aspectos ilegais que vão ao arrepio da lei, mas que conseguiu se impor nesse país, conseguiu impor o seu modus operandi, que é atropelar, passar por cima de direitos constitucionais, de direitos que foram conquistados democraticamente e que eles vêm atropelando de forma absolutamente irregular. Na verdade, a gente observa que existe quase que uma simbiose entre a Operação Lava Jato e os interesses americanos. Interesses que tinham como objetivo, na prática, destruir a própria Petrobras, impedir que ela se transformasse na grande empresa que ela vinha sendo transformada. Uma empresa com uma capacidade de extração de petróleo gigantesca, com enormes reservas de petróleo, com capacidade de refino, com capacidade de distribuição. Eles atacaram a Petrobras e, com a derrubada da Dilma, com o golpe de 2016, com o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, eles tentam reduzir a Petrobras. É importante dizer, a Petrobras, ela está reduzindo a sua produção. Eu tenho até aqui uma coisa importante, que a Petrobras reduziu a sua produção no último ano. Por incrível que pareça, ela caiu para 2.600.000 barris de petróleo diário, né? Quando ela já tinha atingido um número bem maior. Essa redução é exatamente porque a Petrobras vendeu cerca de 20 bilhões de reais
de ativos, ativos que são campos produtivos de petróleo, né? Então, só para citar, ela vendeu participação nos campos de Lapa, Roncador, né? Itapu, Tartaruga Verde. Então, são campos que foram vendidos para outras empresas no chamado desinvestimento da Petrobras. Então, a Operação Lava Jato teve um foco: atacar a Petrobras, impedir que ela se transformasse nessa grande empresa. E agora o governo Bolsonaro, através da sua atuação na direção da Petrobras, está reduzindo ainda mais tanto a exploração, como eles querem privatizar, vender toda a capacidade de refino da empresa. Imagina só, nós vamos retirar petróleo bruto e vamos entregar para as multinacionais refinarem e ganharem a parte do leão. É assim, é como a gente faz com a Vale do Rio Doce: a gente retira minério de ferro e entrega para siderúrgicas americanas, para siderúrgicas europeias, para siderúrgicas chinesas produzirem aço. E nós aqui no Brasil praticamente não estamos produzindo aço, mas produzimos pedra, minério de ferro e exportamos o ferro bruto a preço muito barato. A mesma coisa eles querem que a gente faça com o petróleo. Vamos produzir grandes quantidades de petróleo, já não mais pela Petrobras, mas por outras empresas que estão entrando no país, e vamos exportar esse petróleo bruto ou refinado pelas multinacionais. Ou seja, estão quebrando a Petrobras, entregando o nosso patrimônio. Isso faz parte da Operação Lava Jato. Agora imaginem vocês, a Lava Jato com 2,5 bilhões de reais para gastar em propaganda, para gastar em publicações, informações de mentes como eles querem fazer. Seria uma coisa de fazer uma grande doutrinação do país para exatamente mostrar que o nosso país tem que ser sim um país submetido a esses interesses internacionais. Outro não é a perspectiva desse grupo. Eles querem fazer isso com o nosso país. E Bolsonaro, que é um ex-militar, um camarada que passou a vida inteira falando da pátria, é o instrumento ideal, porque está completamente dominado por essa operação. Imagina vocês todo esse escândalo que teve aí com o Siqueira, que pegava dinheiro dos funcionários do gabinete, que uma parte do dinheiro foi para a mulher do Bolsonaro, outra parte para o filho do Bolsonaro, um dinheiro que não tem explicação até agora. Essa turma está completamente na mão da Polícia Federal e do juiz Sérgio Moro. Aliás, o juiz Sérgio Moro nomeou no COAF. COAF é um órgão que verifica movimentações irregulares nas contas bancárias. É um órgão ligado, até o governo passado, ao Ministério da Fazenda, certo? Era um órgão que auxiliava a Receita Federal. Agora esse órgão foi deslocado para o Ministério da Justiça e foi nomeada a senhora Érica Marena, que é uma delegada da Polícia Federal, que foi responsável por aquela operação que levou ao suicídio do chanceler, que era o reitor da Universidade de Santa Catarina. Pois bem, essa mulher é que agora vai dirigir o COAF. E é evidente que vai utilizar o COAF para pressionar, chantagear deputados, senadores e qualquer um que se ponha no caminho desse governo. Portanto, a cada dia que passa, nós estamos vivendo num estado de arbítrio, num estado fora do estado de direito. Nós estamos perdendo liberdades. E o governo, apesar das suas trapalhadas, das bobagens, das idiotices que faz aí via Twitter, via internet, é um governo que marcha celeremente. Quer fazer a reforma da Previdência, articula toda a grande burguesia nacional, os bancos, as grandes empresas, os grandes meios de comunicação, para apoiar uma reforma da Previdência que retira direitos dos trabalhadores, que retira direito daqueles mais pobres,
que praticamente não vão mais conseguir se aposentar, que vai fazer um sistema de capitalização, que é um sistema onde cada um faz a sua própria poupança para aposentadoria, onde a juventude não vai conseguir participar e dificilmente vai conseguir se aposentar, como aconteceu no Chile e como acontece em muitos outros países. É um sistema excludente e contra isso que nós nos opomos. Nós achamos que tem que fazer modificações na Previdência? Sim, achamos que tem que fazer, principalmente reduzindo o salário dos altos funcionários públicos, juízes, promotores, deputados, senadores, esses sim, tem que ter redução nas suas aposentadorias. Mas o povo brasileiro precisar chegar aos 65 anos, o homem, a mulher eles estão aumentando para 62, ter 20 anos de contribuição, o que é dificílimo, principalmente para as mulheres, e 40 anos de contribuição para receber o valor integral da aposentadoria, isso é um verdadeiro escárnio, isso é uma verdadeira presepada contra os trabalhadores. Por isso nós vamos lutar contra. Temos que fazer o quê? Reduzir privilégios, sim, mas ao mesmo tempo exigir que os recursos que são destinados à Seguridade Nacional de fato entrem na conta, como por exemplo o PIS/COFINS, como a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, como o dinheiro das loterias. Segundo a nossa Constituição, todas essas fontes têm que entrar no bolo da Previdência Social, da saúde e da assistência social, e não simplesmente a contribuição do patrão e do empregado. O bolo é maior. E por fim, para a gente ajudar a resolver o problema da Previdência, o governo precisa ter uma política de geração de empregos. Ou seja, quanto mais emprego, mais vai ter contribuição para a Previdência, mais vai ter arrecadação. O trabalhador vai contribuir com a sua parte, o empresário com a parte patronal e a Previdência vai se equilibrar. Para fazer isso, nós precisamos sim ter geração de emprego, que é um assunto que esse governo não trata. Vocês não veem nenhuma vez o Bolsonaro ou o Paulo Guedes ou qualquer um deles falando em geração de emprego. Geração de emprego nós fizemos sim no governo de Lula e no governo de Dilma, quando o desemprego chegou a 4%. Hoje o desemprego é de 13%. Portanto, se o governo tivesse uma política de gerar riqueza, gerar emprego, gerar distribuição de renda, com certeza nós teríamos boa parte do déficit da Previdência solucionado. Portanto, nós vamos para o debate. Essa semana nós vamos para cima desse debate e vamos, tenho certeza, mostrar ao povo brasileiro o quanto esse governo é negativo, é pernicioso ao povo e o quanto essa reforma vai tirar direitos. Vamos para a luta, boa semana a vocês, acabou o carnaval, vamos começar a luta. Grande abraço, gente!